Meus queridos irmãos, graça e paz, amém? Amém. Acho que não está muito bom não o som, né, Luciano? Tá, depois a gente vai ver ali o que está acontecendo, para de noite estar bom, ok? E estamos graças a Deus, irmãos, pelo retorno do nosso irmão Carlos Madeira. O irmão Carlos faz muita falta com a sua câmara, e registra tudo. Então a gente sempre sente a sua falta, né? Aqui na igreja. E também pela vida da nossa irmã Florisete. Deus continue fortalecendo a sua vida. E também do irmão Pedro. Eu aviso aos irmãos que vão se batizar: João, Grazi, Companhia Limitada. Esses 2 dias, esses 2 domingos passados, eu não pude estar com os irmãos, porque eu estava dando uma palestra lá aos jovens pela manhã. Mas no próximo domingo, nós já teremos a nossa reunião normal. Então, os irmãos que estão se preparando para o batismo, no próximo domingo, os irmãos não faltem. E nós precisamos conversar com os irmãos com urgência. Meus irmãos, também, amados, eu queria falar aos líderes de pequenos grupos. Então, hoje à noite, como a irmã Marlene falou, eu quero reforçar. Hoje à noite nós teremos uma pequena reunião com os irmãos para nós falarmos sobre o cardápio do almoço que teremos lá na chácara do nosso irmão Jorge, da nossa irmã Neuza. Então eu gostaria, viu, Neuza, que você também participasse da reunião, e se Isa estiver aí, para Isa também participar da reunião hoje à noite. Viu? Para nós conversarmos sobre o cardápio e nos organizarmos para esse almoço dos pequenos grupos. Ok, irmãos? Meus irmãos, hoje eu não ouvi bem o que a irmã Marlene falou. Se tem algum aviso, Marlene? Domingo de manhã você disse que você ia lá para a congregação. No próximo domingo. No próximo domingo de manhã, irmãos. Depois da escola bíblica, eu vou lá para Bebedouro. Então, vou logo lá para Bebedouro. Depois da escola bíblica, eu vou logo para Bebedouro. E não vou esperar assim à tarde, não. Vou ficar logo lá com os irmãos. Eu chego lá, sempre eu tenho que ir à tarde. E eu chego lá e eu não tenho assim muito tempo para conversar com os irmãos, por causa da noite. Então eu tenho que voltar logo da noite. Então eu vou um pouquinho mais cedo. Eu quero também almoçar lá, comer uma galinha caipira lá em Bebedouro, né, juntamente com o Judinésio e companhia, né, Manuel, tal. Então fica lá, participar um pouco mais, né, daquele congraçamento. Então, meus irmãos, até o domingo que vem, estejamos todos orando pela congregação lá em Bebedouro, por aqueles irmãos tão maravilhosos, né, que fazem aquela congregação. Quantos anos são, pastor? Pastor Alberto está aí? Ele já foi, né? Ok. Quantos anos são? 27. Então são 27 anos da congregação de Bebedouro. Meus irmãos, hoje quem vai pregar é o nosso querido irmão seminarista, formando, ou possível, não é mais possível, não é mais possível formando, não. Já é formado. Estará pregando nesta manhã. Irmão Gé.
Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 83. Quero agradecer já a oportunidade, a Eliane, que convidou para estar trazendo esta palavra. Enquanto vocês acham o Salmo, eu quero também fazer um agradecimento aqui ao pastor Miquéias, né? Que foi um irmão, pastor, que me abraçou no momento de dificuldade, no decorrer do curso de teologia, né? Houve um momento que quase que eu parava, mas aí eu conversando com ele, e ele me abraçou e disse: não pode ir para lá que eu vou lhe ajudar, eu quero lhe agradecer aqui em público, porque se fosse outra vez eu tinha deixado o curso pela metade. E pela igreja também que me apoiou, e também agradecer a minha esposa, né, a irmã Simone, e meus filhos, que foram 4 anos de privações para me ver formado. E os irmãos estejam orando conosco, estou muito feliz de ter chegado ao final desse curso, né? É muito puxado para quem trabalha, mas graças a Deus, quando Deus tem um propósito, Ele trabalha por aqueles que Ele chama. E estou feliz por isso e agradeço a todos em nome de Jesus. Queridos irmãos, quando a irmã Eliana me convidou para trazer uma palavra hoje, eu fiquei pensando no tema, né? Eu quero ser bênção para a minha nação. Eu amo o meu país, o meu Brasil. E o texto de Isaías 62, bem explicado pelo nosso pastor Júlio Neto no domingo passado, eu ia falar sobre ele também, mas depois Deus colocou outra palavra no meu coração, porque já tinha sido falado, né? Falar de novo. Então eu gostaria de ler com você esse salmo, porque esse salmo falou muito forte comigo. E eu creio que ele também vai falar o coração de vocês, porque eu vejo nesse salmo algo que aconteceu com Israel, que está acontecendo também com o nosso querido Brasil, né? Nós vamos ficar todos de pé e vamos ler o texto. Esse salmo fala de uma oração de livramento contra as nações. Ó Deus, não guarde silêncio, não te cale e nem fiques impassível, ó Deus. Pois teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Com astúcia tramam contra o teu povo e conspira contra os teus protegidos. Dizem: vinde e vamos dar fim à nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Pois tramam juntos e se alinham contra ti. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe, e os agarenos, Gebal, Amon e Ameleque, e a Filístia, com os habitantes de Tiro. Também a Síria tornou-se aliada deles. Eles são o braço forte dos filhos de Ló. Fazem como fizeste a Midian e a Císara, a Jabim, a beira do rio Quizon, os quais foram destruídos em Enerdon, tornando-se esterco para a terra. Faz a seus nobres como a Oreb e a Zeb, e a todos os seus príncipes, como Zebá e a Zalmunna. Querido e amado Deus, maravilhoso Pai que está nos céus, eu invoco agora a presença do Senhor, do Teu Espírito Santo, que venha nos trazer, ó Deus, uma revelação dessa palavra para os nossos corações. Meu Deus, fala com a Tua igreja. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Somos carentes de ouvir a Tua voz. Fala conosco e ajuda-nos a entender a Tua palavra, o Teu texto, em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos percebem aqui na leitura do Salmo, né? Este Salmo, ele, segundo o comentário bíblico de Mote, ele diz o seguinte: esse Salmo é uma lamentação nacional típica em tempo de grande perigo, considerando que os inimigos de Israel eram automaticamente os inimigos de Deus, e o nome de Deus, Yahvé, está em jogo.
não pode ser identificada com certeza, porque em nenhum período da história de Israel existiu tal confederação de nações. O salmo talvez se refira a um acontecimento não registrado em outro lugar qualquer da história de Israel, ou talvez se refira a grupos tribais que simplesmente deram apoio moral em um período de crise. Então os comentaristas vão falar que a ocasião não pode ser identificada com certeza, não é? Mas houve essa aliança, esse ajuntamento de povos contra Israel. Eu coloquei aqui o tema dessa mensagem: o clamor e as armas pelo livramento de Israel. Não porque esta palavra, porque nós temos percebido que o nosso país está enfrentando uma crise muito grande. Assim como Israel também passou por essa crise, né? Essa perseguição, esse ajuntamento de nações, essa aliança feita contra o fogo de Deus, contra o próprio Deus. Quando eu estava lendo esse salmo aqui, pastor, eu percebi que todos os verbos estão conjugados no plural, na terceira pessoa do plural. Uma coletividade contra Deus, contra o seu povo, com o propósito de destruir. Irmãos, nós temos enfrentado aqui no nosso país muita crise, não somente crise financeira que estourou agora, mas uma crise moral muito forte, onde, quando a gente liga a televisão, a gente só vê notícia ruim. E os valores que a Bíblia defende, né, como casamento, os valores morais, éticos, a gente vê isso sendo trabalhado para jogar por terra, o que dificulta muito a nossa vida aqui nesta terra. Então nós temos enfrentado uma crise muito grande nesse sentido. Nós temos discutido isso no seminário, nas últimas aulas, foi muito importante. Estamos discutindo isso. Mas eu vi aqui algumas perguntas que nós devemos responder a nós mesmos, né? Qual a nossa atitude diante de uma situação como esta? Hoje, o justo é tido como uma pessoa pecadora, pecaminosa. O justo hoje, para o pecador, é tido como uma pessoa ruim. Porque eu estava pensando, se você é justo, trabalha num lugar corrompido, as pessoas não vão gostar de você. Porque na hora das pessoas fazerem as suas maracutaias, vai pensar em você. Eu fiquei pensando num policial trabalhar no meio de um grupo corrompido. Imagina como será dificultoso isso para ele. Uma pessoa que trabalha no setor público, trabalhar em lugar onde existe a corrupção. E a corrupção, ela está em todos os lugares. As pessoas só pensam em tirar proveito. Em todos os lugares existe a corrupção. O que fazer diante de uma corrupção tão grande como nós estamos vivendo no nosso país? Os discursos que nós temos visto dos nossos deputados são discursos de brigas, de contendas. Quando você assiste, você só vê briga e contenda. A última vez que eu assisti, uma mulher pedindo encarecidamente que o presidente da Câmara deixasse aquele lugar. Todos os deputados viraram as costas para ele em reprovação. O que me chamou a atenção, porque eu vi um deputado ouvi um deputado, né, dando uma entrevista, numa palestra, falando com esse outro deputado que era presidente da Câmara, que ele, quando entrou ali, ele era um cristão. Ele entrou como cristão, ele usou a massa evangélica para entrar e chegar onde chegou, e depois que chega lá se corrompe, o que torna uma coisa muito ruim. Então, um discurso pesado. Seu irmão viu esse vídeo. Então, irmãos, nós precisamos ter alguns cuidados para determinar o amor que nós temos ao nosso país. Porque os governos que aí estão são colocados por nós. E é uma falha nossa muito grande, que às vezes nós não para pensar no que é que o partido defende.
o partido que nós vamos eleger aqueles candidatos, o que é que ele defende. Temos visto os projetos de leis contra a Bíblia, porque alguns textos da Bíblia para ele não responde mais, principalmente os modelos de famílias. Tem projetos lá que Deus tem segurado para que a Bíblia seja vetada. Uma missionária que trabalha lá dentro, uma palestra de pastores há anos atrás, ela disse que existiam projetos terríveis contra a Bíblia, para ter a Bíblia de circulação. Homens que às vezes nós depositamos o nosso voto e colocamos lá para governar sobre nós. Então o amor, nosso Pai já começa na escolha do seu candidato. Na hora de você depositar o seu voto para escolher quem você vai colocar lá para governar sobre você, sobre a sua casa. O nosso governo é Cristo, mas não podemos fugir também que nós somos governados por esses homens. Nós precisamos obedecer o que eles determinam. Então, qual é a verdadeira situação da nossa nação? Pergunta que eu faço. O que nós temos feito? Somos os culpados pelos acontecimentos? O que podemos fazer para mudar este quadro? A resposta está dentro de nós ou a resposta está na Bíblia? O que é que nós devemos fazer? O que é que nós devemos fazer para que o nosso país seja abençoado? Nesse texto do Salmo de Asaf, eu vejo que Asaf tinha uma preocupação, e diante de todos esses acontecimentos que estavam acontecendo ali com Israel, ele clamava a Deus. Eu fiquei pensando, olha, muito mais importante de que você dá os seus R$50 de oferta para atingir o alvo, para ser enviado para a junta de missões, é que nós tenhamos esse amor de orar constantemente pelo nosso país. Porque nós estamos vendo aí a crise que está, crise política, crise moral, como foi dito aqui, e isso atinge nós, irmãos. Isso atinge os nossos filhos. Eu tinha uma esperança, né? Quando eu votei em projetos, eu não votei na pessoa, eu votei em projetos. Pensando nos meus filhos, eu votei na candidata atual que está em presidente. Porque ela tinha um projeto de manter os alunos da formação. E eu votei nos projetos, mas a gente viu que depois ela cortou tudo isso. Ela não sustentou a palavra e deu em culpa. Então a gente foi todos enganados. Mas o que fazer diante de uma situação como esta? O salmista aqui, o salmista já começa com uma oração a Deus. Ó Deus, não guarde silêncio. Não guarde silêncio diante de tudo que está acontecendo. Não te cale nem fique impassível, Deus. Um clamor para que houvesse uma resposta de Deus para aquela situação. Nós precisamos clamar, Deus. A igreja do Senhor Jesus neste mundo precisa clamar. Agora, é importante nós sabermos que isso tudo foi previsto por Jesus Cristo. Isso fala do começo de um sofrimento que vem sobre toda a humanidade. E isso me diz alguma coisa. Eu pensando em tudo isso, ao ler esse salmo, meditando, pensando, comecei a pensar nos acontecimentos que estão em volta do mundo. Todos os países envolvidos em uma crise, todos os países procurando fazer essas mesmas alianças que foram feitas, alguém provocando uma guerra religiosa, como nós vimos aí o que aconteceu na França. E aquele povo acha que isso é a guerra do Armagedon, mas eu não acredito nisso, porque isso é uma coisa provocada por eles, então não posso acreditar nisso. Foram eles que começaram isso.
Então não posso acreditar que seja uma guerra determinada por Deus, quando o próprio ser humano ele está provocando isso. Agora, quem é que morre nisso tudo? Quem é que sofre? Os inocentes. Porque homens como esse, sem Deus, faz um ataque desse, aí a nação pega com resposta, chega lá no território, tem muitas famílias inocentes, derrama muitas bombas, ela mata muita gente. Será que isso é a solução? Então a gente pode perceber uma coisa já determinada para o futuro, uma guerra. E a igreja deve orar a gente sobreviver a isso tudo. Jesus disse: olha, no fim vai haver todas essas coisas. É só o princípio das dores. E nós estamos vendo isso. Nós devemos, a igreja, estar de oração. Devemos estar em oração constante diante de Deus, por nossas vidas, pedindo ao Senhor para que nós também não venhamos a nos corromper diante de uma situação como esta. Porque nós temos visto muitas pessoas se corrompendo, não aguenta, não suporta, acaba cedendo de alguma forma, acaba se corrompendo. E isso, quando há algo assim, uma corrupção, que o nome do Evangelho é colocado, história na mídia, a gente sofre. E aqui, o salmista, ele fala sobre o perigo das alianças. Percebemos também, não é? Por que essa palavra? Porque eu quero ser uma bênção para a minha nação. Percebemos que os partidos políticos, eles, para governar, eles fazem alianças. E quando você faz aliança com alguém, mesmo que você descubra que tem algo errado, você não pode falar. É o que a gente percebe no nosso país. Um bocado de aliançado que, diante da situação que está aí, na hora de apurar para trazer a verdade, fica difícil, porque aquela pessoa que poderia estar ali e denunciar está envolvida. Cadê os profetas dessa nação? Não devemos nos calar diante de situações como essa. E às vezes nós nos calamos, ficamos calados. Para ter essa noção desse mundo, daquilo que está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Somos culpados ou não? Se nós negligenciarmos aquilo que a palavra de Deus nos orienta, aí passaremos a ser culpados. O cuidado de orar por a liderança de Deus, como diz lá em Romanos, todas as autoridades foram constituídas por Deus. Lembramos que Saul era que Deus queria? Não, mas o povo é que ele queria. Então, na permissão de Deus, se escolhe um líder. Olha o que deu, o resultado do homem, o homem no comando. Quando o povo de Israel, tirou Deus do comando para colocar o homem, só sofreu. Então tudo o que aconteceu em Israel, o que acontece até hoje, é de acordo com as decisões que cada um deles tomaram, que às vezes nós tomamos também. Esse sofrimento todo foi as decisões dele. Esse sofrimento todo que nós estamos passando, que o nosso país está passando, foram nossas decisões, foram nós que elegemos os nossos candidatos. Então, temos também parte nisso. Mas o que fazer? Ficaremos calados ou então reclamando? Não. A nossa atitude deve ser de orar, pedir a Deus socorro. Foi o que Asaf fez aqui no Salmo. Versículo 13: meu Deus, torna-nos como folha seca levadas pelos redemoinhos, como o fogo destrói uma floresta, e como a chama incendeia as montanhas. Persegue assim com a tua tempestade, e assombra-nos com o teu furacão. Naquele momento, aqui o salmista, a gente pode perceber, parecia uma coisa que ia ser o fim da nação israelita. Mas alguém clamava a Deus por socorro. Aqui vai dizer no Salmo, versículo de
Salmo 2, 1 e 2. Porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram, unidos contra o Senhor e o seu ungido. Há uma conspiração da parte dos reis da terra contra a palavra de Deus, contra a igreja de Deus. E nós devemos, irmãos, orar. Antes de atingir esse alvo, devemos estar em oração. Essa igreja está em campanha de oração. Mas, quando nós oramos, será que nós temos nos preocupado com a situação do nosso país? A gente gasta mais tempo orando em nossas orações pelo nosso país? A gente faz alguma consagração, algum jejum, algum tipo de sacrifício para que Deus venha atuar no nosso país? Precisamos orar mais. Eu só quero dizer aos irmãos uma coisa, para não me demorar muito. Talvez a situação do Brasil não seja igual a que Israel estava passando. Porque lá está vivendo uma guerra. E a guerra que nós estamos aqui enfrentando no nosso país é a guerra da corrupção, a guerra da moral, da ética, onde tem atingido a massa toda. A pergunta fica no ar: o que nós devemos fazer diante de uma situação como esta? O que será dos nossos filhos no futuro? Penso muito nos meus filhos. E fiquei feliz com a declaração de Raimundo aqui com a filha dele. Né? Todos nós, irmãos, pensamos nos nossos filhos, no futuro dos nossos filhos. E às vezes, quando nós olhamos para essa situação, isso traz uma crise dentro de nós. Porque nós temos o desejo de ver nossos filhos, né, abençoados, formados, né, bem-sucedidos. E o que está acontecendo é coisa para deixar os nossos filhos, aqueles que têm boas condições, vão colocar os seus filhos numa universidade particular e vão manter. E aqueles que não têm? Vindo a universidade ali sucateada, a ponto de fechar as portas. As escolas sucateadas. A saúde sucateada. A segurança sucateada. Aonde os marginais, eles não têm mais medo de policiais. Eles vão onde ele quer, roubam um pouco que quer, roubam o que ele quer. A gente vê essas notícias. E nós estamos no meio disso tudo. E Deus tem nos livrado, porque nós somos filhos de Deus. Diga aí. Mas nós não devemos deixar de orar. Antes de atingir o nosso alvo, devemos orar. Vamos ficar todos de pé. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e a gente vai orar pelo nosso país. Nós vamos orar pelas nossas autoridades. Pedir a Deus que tenha de misericórdia. E que eles venham trabalhar, agir, a fim de dar livramento ao seu povo no meio de toda essa situação. Que Ele venha nos guardar, nos proteger. Vamos orar. Querido e amado Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, estamos aqui nesta manhã, num propósito que foi determinado através do título desta campanha: quero ser bênção para a minha nação. Ó Deus, nos ajuda a passar por essa crise que nós estamos enfrentando.
Que o Senhor, da mesma forma que agiu em favor de Israel, pelas orações de teus filhos, dando a Israel o livramento e jogando por terra os seus inimigos, assim também age a favor das nossas vidas, a favor do teu povo em toda a face do mundo, que clama pelo Senhor, que busca ao Senhor, que lançaram a sua esperança no Senhor e acredite em crer que o Senhor é o nosso Deus para nos livrar nos momentos de dificuldade. Até aqui nós possamos dizer, beleza, o Senhor tem nos ajudado, mas nos ajuda, Senhor, a entender melhor, no momento, ó Deus, em que nós vamos escolher aquelas pessoas que vão estar governando sobre nós, nos ajuda a entender que isso é coisa importante. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos as autoridades, todas as autoridades, colocamos agora diante do Senhor. A tua palavra diz que nenhuma autoridade foi constituída sem teu aval. Deus, em nome de Jesus, age a favor da humanidade. Tenha de misericórdia da humanidade, do teu povo. Tenha de misericórdia, meu Deus, e age com o teu livramento. Nos ajuda a passar por esse momento. Ajuda a tua igreja a romper esse momento de dificuldade. Ajuda a tua igreja, Senhor Deus, a se manter firme, com postura. Ó Deus, para que o seu alvo seja alcançado. E os missionários sejam mantidos nos campos, para que o Evangelho seja propagado e almas, vidas sejam alcançadas, e seja o grande dia do Senhor. Continua usando esta igreja como canal de bênção, como o Senhor tem feito todos esses anos. Pai, em nome do Senhor Jesus, também quero interceder exclusivamente pelo irmão Madeira. Deus, foi colocado aqui diante do Senhor uma situação que somente o Senhor tem o poder para agir na vida do teu servo. A tua palavra diz que os milagres aconteceram para que o povo acreditasse que tu és o Cristo, Filho de Deus. Nós cremos e por isso, meu Deus, profetizamos na vida do doutor Madeira. Que as tuas mãos poderosas estejam sobre a sua cabeça. Que esse tumor seja alcançado pelas tuas mãos. Que o Senhor venha arrancar sem deixar dano, ó Deus, no seu cérebro. Se o Senhor tiver que usar o médico, que seja, mas nós cremos no milagre. Nós colocamos ele agora na concha das tuas mãos. Ele vai a Salvador, meu Senhor Deus. Que o anjo do Senhor esteja do seu lado todo momento. Pai querido, abençoa as famílias desta igreja. Abençoa, meu Deus, a campanha que está sendo feita. Que cada um de nós se comprometa com o Senhor. E esse alvo seja alcançado, ó Deus, de uma forma sem sacrifício. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando esta igreja. Continua abençoando o pastor desta igreja, o pastor Miquel, toda a sua família, os demais pastores que aqui contribuem para esse trabalho. Continua abençoando a sua família, a sua casa. Abençoa também a minha casa, Deus. Abençoa também a minha família. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Em suma, irmãos, irmão Jerry quer nos dizer que não precisamos ter medo de qualquer tipo de crise, porque Deus, Ele está conosco, né? Nada pode impedir a Igreja de Jesus de cumprir todas as suas tarefas, todas as suas funções. Mesmo que haja crise moral, que haja crise política, que haja crise econômica, Deus deve sempre ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Nós agradecemos a Deus pela vida de Jerry, agradecemos a Deus pela vida da irmã Milu,
E agradecemos a Deus pela existência da primeira igreja batista em Serrinha, que ontem fez 92 anos de existência e teve uma participação muito edificante, né, do grupo do coral Louve.com, e depois a irmã Esté juntou os dois coros, o de Serrinha e o da segunda igreja, e fez um coro só, e foi assim maravilhoso. Quem não pôde ir, não é, perdeu assim um momento maravilhoso, muito edificante. Nós fomos e voltamos em paz e voltamos com as nossas vidas edificadas. Nós vamos intentar a bênção dos apóstolos e logo depois nós estaremos retornando às nossas casas. Fiquemos de pé. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus aqui presente, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos tenham um bom apetite. Sendo profissional. Gostaria de falar rapidinho com os pais dos juniores. Rapidinho aqui. Os pais dos juniores. Tá, rapidinho aqui. Aí eu estava falando que ele está comendo demais, ele está com 72 quilos.